Estamos de volta e agora é hora do quadro Viva a Cultura, o nosso espaço dedicado à música. Essa semana, a canção escolhida para nos inspirar é Enquanto Eu Te Adoro, de Flávio Vitor Júnior. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Eu vivo milagres todos os dias, todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Vou sendo Cura, Jesus. Sim, Senhor, quiser. E agora é o momento do quadro A Voz do Pastor, com o cardeal Orani João Tempesta, arcebispo metropolitano do Rio.
Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando ao final do mês de outubro. Já nesse domingo, também celebramos o 30º domingo do tempo comum. Temos mais 4 domingos para concluirmos esse ano litúrgico. O 34º domingo inicia a última semana do ano litúrgico. O 33º domingo é o Dia Mundial dos Pobres. O 34º domingo, domingo de Cristo Rei. E é a última semana para depois começarmos um novo ano litúrgico, seu ano A, com o tempo do Advento. Portanto, é tempo de nós também aproveitarmos bem esse final de outubro e por todo o mês de novembro, que agora se inicia com a festa de Todos os Santos e Finados, logo nos primeiros dias de novembro, para que nós possamos ver como é que temos caminhado, como temos andado em nossa vida cristã, nos passos que vamos colocando um após o outro nessa nossa caminhada quanto igreja, nesse nosso tempo. A liturgia vai nos alimentando da palavra, da Eucaristia, dos acontecimentos, também dos temas todos mais que nós vamos tendo. Como tivemos esse mês de outubro, vários temas, começando com a Semana Nacional da Vida, Dia do Nascituro, a questão das festas marianas, Rosário, né, Aparecida, Nazaré. Depois também toda a questão do mês do Rosário, oração do terço, todos os cantos. Depois tivemos essa oportunidade, meus irmãos, do Dia Mundial das Missões, que foi a semana passada. Precisa lembrar que todas as coletas que nós, com generosidade, fizemos domingo passado, ou final de semana passado, é para ser enviado para as missões. Faz parte da nossa honestidade, da nossa corresponsabilidade, né, ajudarmos as missões pelo mundo inteiro e algum pouco também pelo Brasil, já que uma parte dessa coleta fica também nos trabalhos missionários para o Brasil, mais 80% é para as missões pelo mundo afora. São mais de 1.050 dioceses e tantas realidades tão diferenciadas que a igreja tem pelo mundo afora. Portanto, é a nossa missão, a nossa corresponsabilidade e de podermos, através das nossas dioceses, fazer chegar a tantas dioceses pelo mundo afora toda essa coleta que fizemos domingo passado. Então, estamos chegando ao final do mês das missões, porém, eu sempre digo que nós temos meses temáticos, semanas temáticas, dias temáticos, mas para que nós possamos fomentar aquilo que é permanente. Nós somos permanentemente missionários. Termina o mês das missões, termina o Dia Mundial das Missões, mas nós somos chamados a sermos cada vez mais missionários de esperança no mundo tão cansado, tão desanimado, tão negativista como nós temos hoje, da igreja passar anunciando a vida e a esperança. Portanto, caríssimos amigos e irmãos, vivamos intensamente aquilo que esse mês de outubro trouxe para nós. Terço, mês mariano, Semana da Vida, a questão das missões, a grande preocupação justamente de nós escutarmos a voz do Senhor em nossa caminhada e como os jovens que também celebraram ou estão celebrando o DNJ, nós possamos também nesse 99º Dia Mundial das Missões que tivemos no domingo passado, começar esse centenário da consciência eclesial, da consciência da igreja, da sua responsabilidade missionária, já que é de todos nós essa grande responsabilidade. A liturgia desse 30º domingo, portanto, temos ainda mais 4 domingos do tempo comum para concluirmos o ano litúrgico, né? Nós temos justamente a questão, né, que nós vamos ouvir também, de como nós rezar, como nós estamos ouvindo um pouquinho sobre as questões de oração. E nesse domingo é sobre como é que a gente reza diante do Senhor. É a leitura do Evangelho de Lucas, que é o Evangelho desse ano C, que estamos vivenciando. Jesus contou uma parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Pensavam que eram bons demais e desprezavam os outros. Achavam-se mais perfeitos do que os outros. Achavam-se melhor do que os outros e desprezavam os outros.
essa parábola de Jesus, da época de Jesus, ela perpassa os tempos e nós vemos que as coisas acontecem ainda hoje. Quantos grupos se acham mais perfeitos do que os outros, julgam os outros, e hoje, com as mídias digitais, divulgam tantas coisas em relação aos outros, como se esses fossem melhores do que os outros, não é? Como se eles fossem melhores do que os outros. Então, por isso mesmo, a leitura desse final de semana nos faz pensar justamente isso, ou seja, a nossa atitude na oração. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço que não sou como os outros homens, ladrões, desonestos e adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Nada de errado o que ele fazia, ou seja, o dízimo, ao mesmo tempo a preocupação com os outros, não é? Ou seja, ao mesmo tempo vivendo a vida de honestidade. Porém, se julgava mais do que os outros. Eu não sou que nem esse outro cara aí, não. Eu sou melhor do que ele, né? Porque eu faço tudo direitinho. E o cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que eu sou pecador. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Meus irmãos e irmãs, nós sabemos que somos convidados a fazer o bem, andar pelos caminhos certos, mas não julgar os demais, se achar melhor do que os outros. Hoje tem muito disso, né? As pessoas se julgam muito mais do que os outros, se julgam melhor do que os outros, com o seu comportamento, a sua convicção, sua ideia teológica. E, no entanto, o que Jesus fala dessa situação? Eu vos digo, este último, ou seja, o cobrador de impostos, que estava lá batendo no peito, dizendo: tem piedade de mim, eu sou pecador, este último voltou para casa justificado, o outro não. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavras importantes para nós, meus irmãos e irmãs, para que nós tomemos consciência da importância dessa consciência da necessidade de conversão de cada um de nós. Nós somos chamados a andar pelos caminhos do Senhor, a cumprir a palavra de Deus, mas tomar consciência que tudo é dom, tudo é graça de Deus, e nós somos pecadores chamados à conversão. A parábola de Jesus, meus irmãos e irmãs, precisa ser muito bem pregada, anunciada nos tempos atuais. Quantas e quantas vezes reuniões, congressos, né, muitas intervenções nas mídias digitais, aparece com muita clareza: nós somos melhores. Nós estamos certos, os outros estão em tudo errado. Ou seja, não estão com aquela consciência humilde de quem sabe que tudo é dom, tudo é graça do Senhor. E a leitura primeira, o livro do Eclesiástico, meus irmãos e irmãs, que também lembra um pouquinho esse aspecto daquele que é humilde, necessitado. É um livro sapiencial, né? E fala justamente isso. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta, sim, a súplica dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde, é a leitura, a prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Né? Palavra de Deus sapiencial do Eclesiástico, lembra isso para nós, meus irmãos e irmãs. Essa situação toda do Senhor que escuta o clamor do necessitado e do pobre. Né? Que, aliás, é um pouco aquilo também que lembra o salmo de resposta a essa liturgia desse domingo.
O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. É o refrão do Salmo de resposta, Salmo número 13, 33. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar suas lembranças. Clama o justo, o Senhor bondoso escuta, de todas as angústias os liberta. Portanto, meus irmãos e irmãs, o pobre clama a Deus e ele escuta. A palavra de Deus, portanto, meus irmãos e irmãs, faz fazer um sério exame de consciência. Nossa oração deve ser perseverante, deve ser cada vez mais diante do Senhor. Também necessita ser uma oração do humilde, uma oração de quem pede perdão, quem pede a reconciliação, quem não julga os outros, mas procura fazer o bem. O modo de rezar, além de ser perseverante e ser insistente, deve ser também com humildade. Então, de uma certa forma, a palavra de Deus desses domingos últimos tem nos ensinado a vida de oração. E não só ao falar dessa oração do humilde, que sobe aos céus, atravessa as nuvens, como fala a leitura, mas somos chamados justamente a fazer a experiência desse amor de Deus que é derramado em nossos corações. E olharmos um para o outro com generosidade, com disponibilidade, com o coração aberto. E é esse aspecto, meus irmãos e irmãs, que faz com que nós possamos caminhar na paz diante desse mundo complicado, difícil, dividido, né, de tantas vanglórias que cada um tem, julgando mais do que os outros. E nós temos isso não só na vida de oração, que é mais complicado ainda, mas no dia a dia da nossa vida. Nós corremos o sério risco, né, de poder estar julgando os outros e estar realmente desprezando, depreciando os irmãos e irmãs devido à sua situação e à sua própria vida e não buscando o Senhor com todo o nosso coração. Portanto, meus irmãos e irmãs, saibamos escutar essa palavra de Deus com o coração aberto. E a segunda leitura, meus irmãos e irmãs, já concluindo a carta de Paulo a Timóteo, já que na próxima semana iremos mudar também outra carta de São Paulo, ele vai lembrar aqui também que está concluindo a sua missão. Já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. O Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, de São Paulo, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Ele continua dizendo, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta, mas o Senhor esteve a meu lado e me deu justamente forças, fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para que o seu reino celeste, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, meus irmãos e irmãs, diante das duas leituras, a primeira leitura do Evangelho, que fala de como rezar com humildade, como se colocar aberto ao Senhor, nós vemos aqui a Paulo que está dizendo que já está chegando no final da sua vida e ele tem consciência que combateu o bom combate. Completei a corrida, guardei a fé. Agora sou chamado a buscar o Senhor e deixar com que de todo o coração possa viver e assim cada vez mais ver a face do Senhor no céu, na eternidade. E confiando justamente que o Senhor o salvará para o seu reino celeste. Meus irmãos e irmãs, chegando no finalzinho do mês de outubro, e essa palavra de hoje, nesses últimos domingos também que fala sobre a oração, nós somos convidados a pedir ao Senhor que nos ensine a rezar sempre, a ter um coração humilde, a buscar o Senhor com toda a nossa vida
Que Deus abençoe e guarde a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Orani, pela mensagem e muito obrigado também a você que acompanhou Palavras de Vida até aqui. O nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas não se esqueça de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. E claro, no próximo domingo temos um encontro marcado nesse mesmo horário. Esse é o último domingo do mês missionário, mas o Palavras de Vida segue junto com você nessa missão de testemunhar a Palavra de Deus na sua família e levar a Boa Nova a todos os lares. Fique agora com a transmissão ao vivo da Santa Missa em sua casa. Até o domingo que vem. Tchau, tchau!